A paz do Senhor a todos. Estudo desfazendo as heresias de evangelhos criados em desvios pela vontade humana, número 1. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor à esquerda e acima do meu history no Facebook. Provérbios 16, 18 a 23. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. Esclarecemos que líderes religiosos têm o direito de expor suas heresias, mas nós, com muito respeito, temos o direito de analisá-las e refutá-las à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus. Salmos 119, 130 e 131. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Evitando expor nomes, mas um padre fez várias declarações com as quais não concordamos. E nós temos a responsabilidade de orientar as pessoas na palavra de Deus, que é a verdade absoluta, a fim de conduzi-las nos propósitos de Deus. Entre aspas, transcrevemos que o padre disse que católico tem que ser católico de corpo inteiro. E o padre continua: quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. Refutação, perguntamos: e Jesus, quando julgar a igreja, deixará de ser Jesus? A igreja não pode ser colocada como divindade incontestável. A igreja é um grupo de pessoas que se inicia a partir de 2 ou 3 pessoas, conforme consta de Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A igreja é submissa à Bíblia. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quando líderes colocam a igreja acima e superior à Bíblia, é porque desejam criar doutrinas humanas em desobediência à palavra de Deus. Eis a verdade, a Bíblia diz, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nota, todo fiel tem o direito à liberdade de ler a Bíblia e conhecer a verdade da palavra de Deus. Toda igreja tem prazo de validade, mas a Bíblia é a palavra de Deus eterna. O pastor Josafá Eugênio Barbalho, com sabedoria, disse: a obediência à palavra de Deus é a essência do caráter cristão. A igreja tem a missão, em obediência zelosa, de pregar o evangelho verdadeiro, e suas doutrinas devem ser aprovadas à luz da Bíblia para a total segurança do fiel na eternidade. A igreja verdadeira, fiel a Deus, obedece o que está disposto em Mateus 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ninguém herdou e jamais herdará a glória de Deus. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Nota, o evangelho não pode ser modificado para produzir cegueira espiritual com culto e adoração a deuses fabricados. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema, ou seja, seja maldito. Nós somos a igreja, membros do corpo de Cristo, e temos a liberdade de avaliar suas doutrinas. A igreja que tira a liberdade de fiéis é senzala espiritual. Devemos ler a Bíblia para saber que os idólatras não entram no reino de Deus, conforme consta em 1 Coríntios 6, de 8 a 10. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nota, a igreja que exalta ídolos milagreiros é certo que afrontam e se rebelam contra a palavra de Deus, pois se julgam acima da Bíblia. Preste atenção.
Cego espiritual gera cegueira espiritual. E o padre continua, quando um católico diz que vai pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele já virou protestante. Nota, neste ponto concordamos. Quando o católico pega uma Bíblia, seus olhos espirituais são abertos para analisar as verdades e vai constatar que a igreja verdadeira presta culto e adoração exclusivos a Deus, conforme Mateus 4,10. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E não vai adorar criatura falecida no lugar do Criador. Romanos 1,25. A palavra de Deus, a Bíblia, é vida, conforme João 6,63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. João 17,17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Coríntios 2, 4-5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiassem em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Nota, os hereges são os incrédulos que detestam a Bíblia porque ela simplesmente desmente milagres, profecias, rezas e as mentiras dos deuses fabricados. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Jeremias 10, de 1-6. E o padre continua. O erro dos protestantes é que colocam a Bíblia acima da igreja. E isso é a pura bobagem, porque a Bíblia nasceu na igreja e é a expressão de fé da igreja. Refutação. Ora, se consideram que a Bíblia é a expressão de fé da igreja, então por que não a obedecem? Outra, a Bíblia não nasceu em igreja nenhuma. As epístolas paulinas que constam da Bíblia foram escritas para conduzir e orientar a igreja na sã doutrina e nos propósitos santos de Deus. Nota, quando um governo deseja destruir um país, a primeira coisa que ataca é a família. E quando uma religião deseja alienar a liberdade e dominar a vontade da pessoa e cegar do saber, ela ataca e proíbe a leitura da Bíblia. Ora, fora da Bíblia, criam cartilhas recheadas de idolatria e em irreverência. Chegam até colocar realezas no céu, que é o trono de Deus. Eis a verdade. Jeremias 7, 18 e 19. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. É a Bíblia que nos conduz à verdade e à perfeita comunhão com Deus. Temos que pregar os ensinos da Bíblia, porque a palavra de Deus diz, 2 Timóteo 4, 1-5, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, entendendo que igreja nenhuma salva, vamos à verdade de Atos 4, 11-12. Esse Jesus e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Arrependa-se de seus pecados, creia em Jesus e faça esta oração da salvação falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como meu único Senhor e único Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre, e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém.